Gente, segura esse babado porque a bomba que caiu na internet deixou todo mundo em choque e não foi pouca coisa não. O que parecia apenas mais um dia comum no mundo das fofocas virou um verdadeiro furacão digital quando ninguém menos que Lucas Guedes, o melhor amigo inseparável de Virgínia Fonseca, abriu a boca antes da hora. Isso mesmo, ele apareceu nos stories com aquele jeitinho despreocupado, achando que estava só dividindo uma novidade qualquer e soltou sem pensar duas vezes. Vem mais um mini Virgínio aí. Assim, simples, cru e direto, como se fosse uma informação que já estivesse circulando nos bastidores. Mas a verdade é que ninguém, absolutamente ninguém de fora do círculo íntimo sabia desse segredo. E foi justamente isso que fez a internet explodir. Não demorou muito para os fãs começarem a questionar. Seria verdade? Seria apenas mais uma das falas soltas de Lucas, que já tem fama de não segurar língua? Ou dessa vez ele realmente tinha deixado escapar algo muito maior? As especulações correram soltas, portais de notícias começaram a publicar manchetes, grupos de fofoca não falavam de outra coisa, e até os fãs mais fiéis ficaram divididos entre acreditar ou esperar um posicionamento oficial. E foi aí que veio a confirmação bombástica. Poucas horas depois, a própria Virgínia apareceu em suas redes sociais para confirmar a notícia da quarta gravidez. Sim, você não ouviu errado, quarto filho a caminho. O detalhe que deixou tudo ainda mais surpreendente, ela e Zé Felipe estão oficialmente separados. Pois é, minha gente, o casal que já havia anunciado o fim da relação recentemente parece ter tido um reencontro daqueles que mudam tudo. Segundo Virgínia, Zé tinha ido até Goiânia para visitar as filhas, um gesto de pai presente, mostrando que, apesar da separação, a prioridade dele continua sendo a família. Mas esse reencontro aparentemente foi além das visitas paternas. O clima esquentou, a química falou mais alto e o resultado foi exatamente esse, um novo bebê a caminho. O que para muitos parecia improvável virou realidade em questão de horas. A internet, claro, não perdoou. As piadas, os memes e os comentários começaram a pipocar em todas as redes sociais. Ex-dedicado que visita as filhas e sai deixando herdeiro foi uma das frases que mais viralizou nos comentários. E se você acha que foi só a galera da internet que se manifestou, tá enganado. A repercussão chegou dentro da família e cada um reagiu ao seu modo. A mãe da Virgínia, Margarete Serrão, preferiu não se comprometer diretamente, mas deixou escapar uma frase que mostrou seu posicionamento. Torço sempre pela felicidade da minha filha. Curta, mas carregada de significado. Afinal, toda mãe quer o melhor para os filhos, mesmo que os caminhos sejam cheios de altos e baixos. Já a sogra, Poliana Rocha, conhecida por tentar sempre apaziguar as situações e trazer aquela imagem de família unida, mandou uma mensagem com aquele tom de indireta que só quem acompanha de perto entende. Família é tudo, e as coisas se ajeitam com o tempo. E esse detalhe, minha gente, foi o suficiente para deixar os fãs ainda mais confusos. Será que ela quis dar a entender que Zé e Virgínia podem retomar o relacionamento? Será que foi apenas um comentário genérico sobre a importância da família? Ou será que Poliana já sabe mais do que está sendo dito publicamente? Enquanto isso, Zé Felipe, que poderia ter esclarecido tudo de uma vez por todas, resolveu manter o silêncio. Foi visto deixando a casa da Virgília logo cedo no dia seguinte à confirmação e simplesmente ignorou os repórteres e curiosos que estavam por perto. Nenhuma declaração, nenhum post, nada. Mas como a gente sabe, às vezes o silêncio fala mais do que 1000 palavras. E foi exatamente o silêncio dele que virou um dos pontos mais comentados. Para muitos, a ausência de falas foi interpretada como um sinal de que ainda existe muito mais por trás dessa história. Será que esse bebê vai aproximar os dois novamente? Ou será que será apenas mais um elo de responsabilidade compartilhada, mas sem reatar o romance? O que ninguém pode negar é que essa revelação mexeu com todos os lados. Os fãs que torcem pelo casal voltaram a ter esperança. Os críticos apontaram que essa relação nunca teve realmente um fim definitivo. E os portais de fofoca ganharam combustível para semanas de especulação. E como se não bastasse todo esse caos, a figura de Lucas Guedes ficou ainda mais em evidência. O nome dele foi parar nos Trending Topics, com milhares de pessoas comentando o quanto ele entrega tudo antes da hora. E não é a primeira vez que isso acontece. Lucas já ficou conhecido por falar
falar mais do que devia, soltar informações que ninguém sabia e tratar segredos como se fossem apenas pequenos detalhes do cotidiano. Mas dessa vez, o peso foi diferente. Ele não apenas soltou uma fofoca qualquer, ele entregou a gravidez do quarto filho de um dos casais mais acompanhados do Brasil. E isso, claro, não passou despercebido. Enquanto uns brincavam dizendo que Lucas deveria ser proibido de participar de reuniões secretas, outros apontavam que talvez essa fosse uma estratégia para movimentar a internet. Será? Afinal, a gente sabe que no universo dos influenciadores, nada é totalmente por acaso. Mas até que ponto esse vazamento foi acidental? E até que ponto pode ter sido planejado? E enquanto a internet não parava de comentar, os fãs começaram a criar teorias de todos os tipos. Alguns se perguntavam se a notícia da gravidez poderia mudar completamente a dinâmica entre Zé Felipe e Virgínia. Será que eles poderiam reatar? Ou o bebê seria apenas um elo que os uniria de forma responsável, mas sem romantismo? O público, como sempre, estava dividido. De um lado estavam os torcedores do casal, comentando sobre como o reencontro do cantor com a influenciadora e a chegada de mais um filho poderiam reacender sentimentos antigos. De outro estavam os críticos, apontando que talvez essa história seja só mais um capítulo de uma relação que sempre teve altos e baixos. Mas o que realmente chamou a atenção foi como Virgínia lidou com a situação. Ela não apenas confirmou a gravidez, mas fez isso com naturalidade, sem dramatizar ou criar polêmicas desnecessárias. A fala dela mostrou maturidade e cuidado, deixando claro que, acima de tudo, a prioridade é a família e a felicidade dos filhos. E nesse contexto, o papel de Lucas Guedes virou central. Não é todo dia que alguém vaza uma notícia tão explosiva, mas de forma quase despreocupada. Ele abriu os stories e, com aquela espontaneidade que já é marca registrada, deixou escapar o que ninguém ainda sabia. E a internet não perdoou. Os comentários sobre ele foram os mais variados, indo de críticas bem-humoradas até piadas e memes que viralizaram em minutos. Enquanto isso, a reação da família também teve seu momento. Margarete, mãe de Virgínia, optou por não se comprometer totalmente, mas deixou claro que deseja a felicidade da filha. Um comentário breve, mas carregado de significado. Afinal, toda mãe quer o melhor para os filhos, mesmo que os caminhos sejam cheios de altos e baixos. Já a sogra, Poliana Rocha, conhecida por tentar sempre apaziguar as situações e trazer aquela imagem de família unida, mandou uma mensagem com aquele tom de indireta que só quem acompanha de perto entende. Família é tudo e as coisas se ajeitam com o tempo. E esse detalhe, minha gente, foi o suficiente para deixar os fãs ainda mais confusos. Será que ela quis dar a entender que Zé e Virgínia podem retomar o relacionamento? Será que foi apenas um comentário genérico sobre a importância da família? Ou será que Poliana já sabe mais do que está sendo dito publicamente? Enquanto isso, Zé Felipe, que poderia ter esclarecido tudo de uma vez por todas, resolveu manter o silêncio. Foi visto deixando a casa da Virgínia logo cedo, no dia seguinte à confirmação, e simplesmente ignorou os repórteres e curiosos que estavam por perto. Nenhuma declaração, nenhum post, nada. Mas como a gente sabe, às vezes o silêncio fala mais do que 1000 palavras. E foi exatamente o silêncio dele que virou um dos pontos mais comentados. Para muitos, a ausência de falas foi interpretada como um sinal de que ainda existe muito mais por trás dessa história. Será que esse bebê vai aproximar os dois novamente? Ou será que será apenas mais um elo de responsabilidade compartilhada, mas sem reatar o romance? O que ninguém pode negar é que essa revelação mexeu com todos os lados. Os fãs que torcem pelo casal voltaram a ter esperança. Os críticos apontaram que essa relação nunca teve realmente um fim definitivo. E os portais de fofoca ganharam combustível para semanas de especulação. E como se não bastasse todo esse caos, a figura de Lucas Guedes ficou ainda mais em evidência. O nome dele foi parar nos Trending Topics, com milhares de pessoas comentando quanto ele entrega tudo antes da hora. E não é a primeira vez que isso acontece. Lucas já ficou conhecido por falar mais do que devia, soltar informações que ninguém sabia e tratar segredos como se fossem apenas pequenos detalhes do cotidiano. Mas dessa vez o peso foi diferente. Ele não apenas soltou uma fofoca qualquer, ele entregou a gravidez do quarto filho de um dos casais mais acompanhados do Brasil. E isso, claro, não passou despercebido. Enquanto uns brincavam dizendo que Lucas deveria ser proibido de participar de reuniões secretas, outros apontavam que talvez essa fosse uma estratégia para movimentar a internet. Será? Afinal, a gente sabe que no universo dos influenciadores, nada é totalmente por acaso. Mas até que ponto
esse vazamento foi acidental e até que ponto pode ter sido planejado. E enquanto a internet não parava de comentar, os fãs começaram a criar teorias de todos os tipos. Alguns se perguntavam se a notícia da gravidez poderia mudar completamente a dinâmica entre Zé Felipe e Virgínia. Será que eles poderiam reatar ou o bebê seria apenas um elo que os uniria de forma responsável, mas sem romantismo? O público, como sempre, estava dividido. De um lado, estavam os torcedores do casal, comentando sobre como o reencontro do cantor com a influenciadora e a chegada de mais um filho poderiam reacender sentimentos antigos. De outro, estavam os críticos, apontando que talvez essa história seja só mais um capítulo de uma relação que sempre teve altos e baixos. Mas o que realmente chamou a atenção foi como Virgínia lidou com a situação. Ela não apenas confirmou a gravidez, mas fez isso com naturalidade, sem dramatizar ou criar polêmicas desnecessárias. A fala dela mostrou maturidade e cuidado.